Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a minissérie britânica original Netflix Desejo Obsessivo. Ela conta com 4 episódios e tem um teor erótico. E pelo tom do trailer, deduzi que seria algo bem 365 dias. Eis que decidi assistir a produção apenas para fazer um vídeo descontraído para vocês. No entanto, o que eu não poderia esperar era o plot twist de terminar ela completamente horrorizada, perturbada e chocada. Então, já sabe, se você quer compreender por que eu fiquei tão espantada, segue comigo até o final do vídeo, porque aqui eu faço uma análise sem spoilers e, num segundo momento, um final explicado. Então, se você quiser pular diretamente para os spoilers, ou até mesmo evitá-los, saiba que eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, bora de análise sem spoilers e a lição de casa você já sabe. Não esquece o like agora no comecinho e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dito isso, bora de análise. Primeiramente, saiba que Desejo Obsessivo é uma adaptação não literal de um livro escrito em 1991 por Josephine Hart, sob o título de Damage. E nessa adaptação da Netflix, conhecemos um sujeito chamado William. Ele é médico e é super respeitado na área dele. Além disso, ele é casado e pai de 2 filhos adultos. No entanto, ele coloca tudo em jogo a partir do momento que ele começa a se envolver com a namorada do filho dele, a Anna. Já que a partir do momento que eles se conhecem, rapidamente eles sentem uma atração pelo outro e inicia uma relação puramente sexual. Pois bem, pessoal, essa é a trama de Desejo Obsessivo. E, para começo de história, tenho que falar que nessa série pouca coisa se salva. A história é terrível, os protagonistas são exagerados e se comportam como animais, os diálogos, quando existem, são desastrosos. Enfim, realmente é difícil digerir essa série. O próprio começo da relação entre o William e a Anna é muito artificial. Eles apenas se olham de forma penetrante em meio à multidão e parece que houve um encontro de almas. Daí, eis que ele, que é um homem casado, decide seguir essa moça para ir até ela, mesmo estando em um evento político. Logo depois, eles se encontram no bar do evento, se apresentam e descobrem que são sogro e nora. Ela pergunta se a bebida que ele segura é para ela e ele simplesmente tira a azeitona do copo e mete na boca dela. Assim, gente, simples assim. O único diálogo que teve entre a azeitona e a boca dela foi esse. E depois disso, o negócio só piora. É ladeira abaixo. Isso porque rapidamente eles se tornam amantes e ela cria regras para essa relação. Regras que, por sinal, tornam tudo mais excitante para eles. E com isso, apesar dela ditar as regras, é ele quem guia o jogo. Traduzindo, ela gosta de ser submissa e de ser utilizada de diferentes formas, se é que vocês me entendem. Então, a trama se sustenta muito nisso. E, em paralelo, percebemos que a vida dele começa a girar unicamente em torno disso. E ele fica completamente obsessivo por essa relação. Ele não se importa muito com o dano colateral que pode causar em outras pessoas. Não se importa mais com o trabalho dele e se torna uma pessoa distante, porque parece que o pensamento dele sempre está muito longe. Enfim, parece que ele somente passa a viver por esses momentos ao lado da Anna, e ele a deseja de uma forma nada muito saudável. Ele não apenas sente ciúmes dela com o filho dele, como também deseja ser o único homem na vida dela. E em certo momento percebemos que ele realmente sente satisfação de estar pegando a namorada do filho dele. E o negócio fica cada vez mais doentio conforme os episódios avançam. E fica claro que aquela relação para ele não é só um casinho. Ele realmente está obcecado e está disposto a fazer qualquer coisa pela Anna e para ter ela. Ao ponto dele literalmente ir até uma cama em que ela se deitou, procurar desesperadamente alguma coisa que tenha o cheirinho dela, e ele encontra uma almofada com o cheirinho dela e ele simplesmente, do nada, começa a fazer um lepo-lepo
muito intenso com aquela almofada. E isso não é uma piada. Eu realmente gostaria muito que fosse uma piada, mas não. É tão desconfortável essa cena que eu juro pra vocês, dá até agonia olhar uma almofada. Já a Ana é uma personagem muito difícil de decifrar. E o tempo inteiro a gente se pergunta quem realmente ela ama, se é o pai ou o filho. Ou melhor, será que ela realmente ama um desses dois homens? Afinal, parece que para ela isso é apenas um joguinho, que quanto mais arriscado e perigoso, mais empolgante é. É perceptível que ela esconde uma bagagem, um passado, mas o modo como a trama desenvolve esse background não é muito satisfatório no final, apesar dos esforços para sinalizar que essa mulher apenas perpetua um ciclo de sofrimento em que ela foi exposta desde muito cedo. E eu até reconheço que se esse passado dela fosse trabalhado de uma forma bem desenvolvida, teria potencial de ser algo interessante dentro da narrativa. Porém, tudo é trabalhado de forma superficial e acaba que essa personagem apenas aparenta ter problemas mentais e ser uma tremenda narcisista. Porém, nem todo personagem nessa trama poderia ser radioativo. E por isso temos personagens injustiçados aqui. Por exemplo, a Ingrid, a esposa do William, e o Jay, filho e namorado duplamente chifrado. A Ingrid é interpretada pela brilhante Indira Varma. E sério, sem sombra de dúvidas, é a melhor personagem da produção. Pena que ela não teve muito espaço para brilhar. Agora, o Jay, gente... O que eu posso falar do Jay? Bem, ele é a verdadeira definição do emocionado. O cara literalmente tinha muitos sinais estampados na cara dele que ele estava sendo corno e mesmo assim ele decide investir nessa relação até o final. E fica muito evidente que somente ele se dedica nessa relação, mas ele está disposto a transformar essa mulher na mulher da vida dele, mesmo que ele não saiba praticamente nada sobre ela. E bem, lá para o meio da trama, a série até que consegue desenvolver um suspense interessante e traz uma incógnita bacana que pode colocar em xeque essa relação entre os dois amantes. E por fim, temos um desfecho muito perturbador, muito chocante, bizarro, medonho, enfim, fora que é cronologicamente confuso. Na verdade, o que acontece no desfecho é chocante, só que num bom sentido. Porém, os desdobramentos disso e o comportamento dos protagonistas é que é muito bizarro. E no último episódio temos um veredito. Realmente, a série foi inteligente ao revelar que quando esses dois se conheceram, parecia um encontro de almas. Porque realmente foi um encontro de duas almas psicopatas. No geral, Desejo Obsessivo é uma série que tenta explorar o lado mais instintivo do ser humano e como muitas vezes o sexo se impõe à razão. Mas, na minha opinião, é uma história sobre dois personagens muito egoístas. Uma mulher manipuladora e um homem obcecado. Sinceramente, eu detestei esses dois personagens. E se o objetivo da narrativa era justamente esse, parabéns, acertaram em cheio. Agora é aquele momento do vídeo que vou para a segunda parte dele, ou seja, para a parte com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada para você, beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você quer compreender por que eu fiquei tão horrorizada com essa série, segue comigo até o final do vídeo. Pessoal, definitivamente a construção do último episódio é bem surpreendente, já que o Jay ficou muito desconfiado do pai dele no final do terceiro episódio, após ouvir um conselho que ganhou dele. Talvez seja melhor aprender a amar as perguntas. E na minha visão, a leitura que eu faço dessa frase é que algumas perguntas
não precisam ser feitas, já que talvez a resposta que a gente possa obter não seja exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir. Ou seja, aprenda a amar perguntas, aprenda a ficar com as suas perguntas. E percebemos que esse é o mantra que a Anna impõe em sua relação com Jay. Ela deixa claro que não é de falar sobre si, e assim é melhor pelo bem do que eles estão construindo juntos. E até mesmo a Peg, a melhor amiga da Anna, fala a mesma coisa para o Jay, para ele não ir atrás de respostas sobre a noiva dele, porque talvez ele vai descobrir coisas que ela não quer compartilhar e por algum motivo. Porém, ele foi sim atrás de respostas e decidiu seguir o pai dele. E ele acaba percebendo que o homem entrou exatamente no mesmo prédio em que a Peg mora. E depois disso, ele liga para a mãe dele e pergunta se ela tem ciência de onde o William está naquele momento. E quando menos esperamos, ele entra no prédio, sobe as escadas e se depara com uma cena de horror. O pai e a noiva dele num ato muito selvagem. Ele ficou muito transtornado com a cena e acidentalmente escorregou a mão no corrimão do prédio e caiu de muitos andares. Olha, eu confesso que eu achei o escorregão dele um fake, mas dado o nível de transtorno que ele deve ter ficado naquele momento, eu até que perdoo esse escorregão mequetrefe dele. Após isso, o William desce correndo as escadas completamente nu, assim como Deus fez, e agarra o filho morto, afinal ele bateu a cabeça e morreu. Já a Anna se veste pacientemente e vai embora do prédio. Afinal, ela sempre deixou muito claro que sempre priorizou a sobrevivência dela. Então, para ela explicar como que o noivo dela morreu e o que ela estava fazendo ali, talvez não seja uma opção para essa personagem. E assim, em questão de segundos, o Jay ficou no passado dela e ela superou o noivo morto. Depois disso, acompanhamos os desdobramentos dessa morte e toda a dor que a Ingrid sentiu por perder seu filho. E ela é muito firme em todas as palavras que direciona a William e deixa claro que a traição que ela descobriu não é nada comparada à dor que ela sente por perder o filho. E o protagonista não tinha o direito de fazer isso com Jay, roubar a vida dele dessa forma, porque a Ingrid culpa o marido pela morte do filho, e com toda razão. Pode ter sido um acidente o que aconteceu com Jay, mas somente aconteceu por conta do que ele presenciou e as circunstâncias da morte dele foram muito tristes. Ele morreu com a imagem de uma traição que nem nos piores pesadelos dele ele poderia imaginar, que a vida feliz que ele sonhou ao lado da Anna foi roubada pelo próprio pai dele. E algo que deixa a Ingrid muito revoltada é saber que o William não está sentindo a mesma dor que ela sente nesse momento. E ela sabe que, no fundo, ele não se importa com a morte do filho. E, além do mais, ela sabe que se tornou insignificante na vida do William. Então, dessa forma, fica mais fácil de superar ele. Afinal, superar o seu ex sabendo que ele é um babaca acaba sendo mais fácil. E com isso, ela acaba dando um grande pé na bunda do homem após o velório do filho deles. E outro detalhe, a Elizabeth, a mãe da Anna, aparece no velório e diz para o William que já esteve nessa situação de perda quando o filho dela morreu, o Aston. Porém, esse guri se suicidou, o que não foi o caso do Jay. E fica meio evidente que no fundo, ela responsabiliza a Anna pela morte do Aston, assim como a morte do Jay. Mas, na verdade, o que houve com o Aston é que ele abusava da irmã mais nova e estava completamente obcecado por ela, pela Anna. E a mãe deles não interferiu nessa situação e com isso deixou a menina ser abusada pelo irmão, até que quando finalmente ela conseguiu falar não para ele, ele decidiu tirar a própria vida. E percebemos que a Anna cresceu muito traumatizada por conta do que viveu quando mais jovem com o irmão, e ela nunca superou esse trauma, ao ponto de sempre buscar homens fisicamente parecidos com Aston. Pois bem, superado todo o velório do Jay, descobrimos que a Anna simplesmente decidiu fazer a viagem de lua de mel dela. Afinal,
possivelmente já estava tudo pago, né? E é nessa viagem que percebemos que ela não está lidando muito bem com tudo o que aconteceu. E por isso ela tenta se oferecer para todo homem que encontra. Até que o cretino do William brota lá também, atrás dela, e deixa muito claro que faria tudo novamente se no fim pudesse ficar com ela. Ou seja, para ele, pouco importa se o filho dele morreu, afinal, apenas foi um sacrifício necessário para ele poder ficar junto com a Anna. Mas essa personagem tem ciência da dor que causou em outras pessoas, e com isso ela decide dar um fim por completo nessa relação. Já quando ela volta para a vida normal, notamos que é parabenizada pelo casamento dela no trabalho, o que evidencia que ela escondeu a verdade do que aconteceu com o noivo dela, o que é meio difícil de acreditar, né? Porque do jeito que fofoca corre, é bem provável que as pessoas não tenham descoberto da morte dele. E por fim, o desfecho da trama é cronologicamente um pouquinho confuso, mas a minha interpretação dele é a seguinte: a Anna decide se distanciar da vida que tinha anteriormente e entende que ali ela não poderá ser a Anna que era antes. Então ela vai morar em outro lugar com a Peg, e com isso a amiga se desfaz do apartamento dela em que a Anna fazia lepo-lepo com William. Já esse pai do ano é completamente obcecado pela Anna, então decide comprar o lugar em que eles tiveram tantos momentos de vucu-vucu. Só que ele encontra nesse apartamento o antigo diário da Anna, e ficamos na dúvida se o que ele leu nesse diário é algo que ela escreveu antes da morte do Jay ou se foi algo que ela escreveu após a morte do Jay, justamente para William ler o diário e ficar com esse recado dela. Já que o que está escrito nesse diário facilmente poderia se adequar a qualquer um desses dois momentos da vida dela. Mas a minha teoria é que aquilo ali foi escrito após a morte do Jay, tempos depois, na verdade, como se aquela mensagem fosse um ponto final para a relação que se iniciou dentro daquele apartamento, pois ela sabia que de alguma forma William iria encontrar aquele diário, ou apenas ela escreveu como algo que ela desejava falar para ele, já que aquele diário eram os pensamentos mais íntimos dela. E percebemos que quando ele lê essa mensagem, ela soa de forma reconfortante, já que ela orienta o William a sobreviver a esse término, assim como ela aprendeu a sobreviver a tudo que aconteceu com ela na vida. Por fim, encontramos a Anna numa sessão de terapia. Ela está conversando com um psicólogo e ela diz que não sabe muito bem por onde começar a história do que aconteceu com ela no último ano. Afinal, ela não sabe muito bem como que funcionam as regras para uma sessão de terapia. Daí o psicólogo pergunta se ajudaria se houvesse regras, e assim, num piscar de olhos, ela encontra seu novo alvo e possivelmente seu novo brinquedinho sexual. E bem, qual é a sua interpretação desse final? Me conta aqui nos comentários. E me conta também se você gostou dessa série, hein? E eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!